várias publicações aqui, como o autor ou como coautor, na área de planejamento e orçamento, lei de responsabilidade fiscal, num livro que nós temos chamado Construindo o Diagnóstico Municipal, uma metodologia, e o Plano Municipal de Saneamento passo a passo. Vou pedir ao Fernando, portanto, que venha ou à mesa, ou como preferir, ficar de pré, né, aí, para fazer a sua exposição. Só quero fazer mais uma informação que me pediram aqui para repetir, que esse curso está sendo transmitido ao vivo pelo site do CEPAM, no www.cepam.sp.gov.br, e pela Rede Sim, que é www.redesim.com.br. Bom dia a todos. Eu vou falar, vocês ouviram aí, vocês estão já com um fartão de advogado, né? Eu sou economista, então agora vocês vão mudar um pouco a área e talvez, não sei, ficarem talvez mais fartos ainda, porque a matéria também aliás, é mais, talvez, árida do que a questão jurídica. Eu, até quando eu entrei aqui na sala, a Mariana estava falando da questão de nepotismo. Eu achei até curioso, porque, coincidência, eu sou, pelo nome, vocês veem, eu sou filho do ex-governador Franco Montoro. E eu tive um problema sério com isso. A minha graduação toda foi para a área pública, eu fiz administração pública na Getúlio Vargas, fiz um mestrado em economia pública aqui na USP, e aí eu não podia trabalhar no governo. Por quê? Porque meu pai era governador. Então eu tinha todas as condições e tal, mas ficou essa coisa assim, não podia trabalhar, enfim, era no fundo uma decisão não até legal, porque do ponto de vista legal ainda havia essa possibilidade, mas política, porque era uma coisa que acaba pegando mal, na cultura popular pega mal. E curiosamente, aí depois eu prestei concurso, trabalhei na prefeitura, e estava lá, era fiscal da prefeitura, e a gente fazia a operação de PAN. Naquela época era manual, as pessoas entregavam lá os livros, a gente conferia tal, e contestava o valor que a Secretaria da Fazenda do Estado dava. E era uma loucura, porque vinham era fila dos boys levando os livros, e a gente ficava lá conferindo. E uma hora eu estava lá e veio um rapaz lá e começou um frisson assim, o rapaz falou assim, e uma hora ele falou, é verdade que você é filho do governador? Eu falei, é. E aí ele falou, pô, eu lembro direitinho a frase, pô, mas seu pai podia ter arranjado um trampo melhor para você do que ficar carimbando papel do outro lado do guichê. E eu lembro que eu falei, fiquei com raiva, evidente. Falei com meu pai falou, olha que exemplo que você deu, né? Então, eu agora estou retransmitindo aí um exemplo que, curiosamente, foi falado agora e eu acho que vem a calhar nessa história do nepotismo aí. E mostra também essa questão da visão popular, da cultura popular. Realmente, a ideia que se tem quando ganha o governo é se aproveitar, não geral, mas muita gente coloca isso, quer dizer, ganhou o governo agora, eu estou com a vida feita, enfim, vou me ajeitar na vida, vou empregar os amigos e tal. Isso me faz lembrar outra questão, até outro grande personagem aí da história política brasileira, não sei se vocês lembram, era deputado Chopin Tavares de Lima, que foi secretário do interior, e ele ajudou muito em todo esse processo de redemocratização e de eleição do Montoro para governador. E quando ganhamos a eleição, a quantidade de demandas por emprego era tamanha que ele brincava, ele falava, precisa avisar a população que nós ganhamos o governo para redemocratizar o país, para ajudar no processo e acabar com o regime militar, para descentralizar, coisa que ele fez, aliás, ajudou, trabalhou muito aqui no CEPAM. O CEPAM trabalhou muito nesse sentido, sob a sua orientação. Ele falou, por isso que a gente ganhou o governo, não para dar emprego. Isso daqui, o governo não é uma agência de emprego. E vocês, muitos de vocês que se elegeram pela primeira vez, devem estar
sentindo essa pressão, porque é muito empreguismo, a ideia de que o emprego, a retribuição para ajudar na campanha é você conseguir o emprego. E isso é uma coisa terrível, a gente precisa cortar essa ideia. A gente ganha a eleição por causa do programa, porque a gente vai fazer, não pelos empregos, eventualmente, que a gente vai gerar e tentar agradar os seus correligionários, né? É evidente que você vai ter que ter gente da sua equipe, da sua confiança para ajudar, mas você não pode fazer disso uma política pública aí de emprego. Bom, falando isso, isso tem 30 anos, aliás, essa é uma das coisas que é interessante eu falar, quer dizer, o Chopin, Montoro, tudo se elegeram faz exatamente 30 anos, foi em março de 93, e então fez 30 anos isso, até teve aquele encontro com os prefeitos que coincidiu com isso, e é importante a gente ter essa lembrança, lá começou todo esse processo aí de descentralização e democratização, coisa, aliás, que eu acho que a gente está até centralizando demais, a gente tem que lembrar essas lideranças e essa questão da importância do município para a democracia brasileira. Bom, eu vou falar, aí é um assunto que eu vou colocar primeiro a questão no governo local das receitas que o governo tem e, por outro lado, os gastos. É evidente, para falar isso em 30, 40 minutos, é muito pouco tempo, então eu vou falar um pouco rapidamente e depois, no final, se houver alguma dúvida, a gente tenta esclarecer. Se bem que também é uma matéria bastante complicada, enfim, e alguma das coisas que eu vou falar para alguns de vocês deve ser óbvio, quem já trabalha na prefeitura, quem tem algum conhecimento aí, seja de políticas públicas, seja de administração tributária, tal, conhece bem, né? A primeira questão aí quadro que eu vou colocar é mais ou menos a arquitetura tributária brasileira, quer dizer, como que os impostos no Brasil são distribuídos, impostos e contribuições. Então esse quadro coloca o que é da competência da União, o que é da competência do Estado e o que é da competência municipal. Isso do ponto de vista tributário, aí das instituição dos impostos. Bom, a União cabem a maior parte dos impostos, e dos impostos talvez mais produtivos, que tenha mais receita, e inclusive um grande número de contribuições. A ideia até da questão das contribuições é que, ao instituir contribuição, a União não se vê obrigada a distribuir isso aos outros entes, aos estados e aos municípios. Então, houve, durante todo esse período da redemocratização e da democracia que nós vivemos, uma tendência a aumentar a arrecadação da União via instituição de contribuições. Aquele CPMF, não sei se vocês lembram, era exatamente essa ideia, e não sei se vocês lembram, antes ele era IPMF, e justamente foi mudado para CPMF, porque sendo um imposto, deveria-se pensar na possibilidade de transferir parte desse valor para estados e municípios. Para evitar esse risco horroroso de dar dinheiro para município e estado, foi instituído o CPMF. Estou ironizando, é evidente que não é, ironizando e mostrando, quer dizer, essa tendência que a gente está sentindo para centralizar. Quer dizer, eu não trouxe aqui um quadro que mostra a evolução das receitas da União, que depois da Constituição a União estava lá embaixo e foi se recuperando e com muito vigor, e hoje está longe ainda da situação anterior à Constituição, mas ela está chegando lá. Bom, ao Estado cabem 3 impostos, que é o ICMS, que é um imposto que tem muita produtividade, dá muito dinheiro para o Estado, e que está gerando aí uma guerra fiscal e problemas muito sérios, e o governo agora está intervindo no sentido de coibir algumas práticas, o que é absolutamente louvável do ponto de vista da gestão e de evitar perdas tributárias, aí, principalmente de estados como São Paulo, que tem uma grande arrecadação desse imposto, sobre o IPVA, que é sobre propriedade de veículos automotores, e sobre transmissão
causa-mortes, doações e que mais? Aí tem várias outras itens aí. Nós dividimos aqui em 4 tipos de impostos, quer dizer, impostos sobre comércio internacional, sobre produção, circulação e faturamento, sobre renda, sobre patrimônio e sobre folha de pagamentos e salários. Bom, ao município coube o ISS, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ou seja, o ICMS e o ISS, no fundo, são impostos complementares. Se você vai em qualquer país em que tenha, por exemplo, imposto sobre o valor adicionado, é sobre o valor adicionado de produção de mercadorias e prestação de serviço. É um imposto único que engloba essas duas atividades. No Brasil, dada a especificidade do poder municipal, foi separado. Então, o ICMS, que é um imposto aí com uma complexidade maior, coube aos estados, e o ISS, os serviços, coube aos municípios. É uma divisão um pouco artificial, porque, e ainda mais hoje em dia, quer dizer, isso foi na época isso foi em 65, 66, da reforma tributária. Tá? Hoje a complexidade da economia é muito maior, então qualquer atividade que você vai ter um pouco de serviço, um pouco de mercadoria. O que torna a existência dessas áreas cinzentas aí muito grande. Mas o que não pode acontecer, e esse é um exemplo que eu sempre dou, é você ser tributado pela mesma atividade, pela mesma atividade econômica, pelo mesmo imposto. Então, se nós, como consumidor, vamos numa Casa Zacarias aí, trocar pneu e fazer a cambagem e tal, você recebe 2 notas. Uma nota da compra da mercadoria, eventualmente o pneu, o amortecedor, tal, você vai lá para ver se tem para arrumar o step e você compra 4 amortecedores, 6 pneus, sai com tudo. Mas então, a mercadoria é tributado pelo ICMS que vai para o Estado. Agora, a mão de obra, o serviço prestado de cambagem, alinhamento de direção, nem sei se cambagem existe mais, alinhamento de direção, balanceamento de roda, é um serviço. Você recebe uma nota do ISS que vai para o município de São Paulo. Então, são uma atividade mista, mas que, no entanto, a tributação é claramente separada. A mesma coisa com oficina mecânica, enfim, e outras coisas que você vai, até alfaiate, tal, que você leva, ou compra o tecido, quer dizer, acaba sendo 2 atividades. Bom, está tão antiga, né, a legislação, que do ISS já mudou, né, porque tinha aquela atividade de serviço taxidermista. Alguém sabe o que é taxidermismo? É empalhar animal, você dá o animal e empalha o animal. Tem até aquelas eu não sei se existe ainda para dançar, quando você vai numa boate e dança com a menina, então tem um nome agora que eu até esqueci, está lá na lista de serviço, é uma coisa curiosa. Taxi dance, a gente nem sabe mais. Os tempos mudaram. Bom, e por fim, última categoria de contribuição e imposto seria aí sobre a folha de pagamento de salários, que seria, no caso do município, quando tiver um regime próprio de previdência, a contribuição que o cidadão dá ao regime próprio de previdência. Então, essa daqui é a ideia dos impostos que são instituídos pelos respectivos entes da federação. Para se ter uma ideia de quanto isso significa, essa arrecadação dos entes da federação, eu fiz esse quadro. Está baseado nos dados aí de estimativa que o José Roberto Afonso fez, e que, então, não são finais ainda, mas é uma estimativa, embora acho que até talvez ele os tenha já finalizados. Mas dá uma ideia, e a nossa questão aqui é mostrar o que significa, do ponto de vista real, essa distribuição dos impostos. Ou seja, a União vai ficar com quase 70% de toda a tributação do país. O Estado fica com um pouco mais de 26%, e ao município ele arrecada apenas 6%. Vocês, aqui a gente está pensando só na instituição do imposto, não estamos pensando na questão de quanto que vai ficar de receita para o município. Existem aí as transferências. Então, o Estado, desses quase 70%, vai transferir parte disso
aliás, desculpe, a União, desses 70%, vai transferir parte para os estados e parte para os municípios. E o Estado, desses 26%, além de receber uma parcela da União, vai passar uma parcela para os municípios. Então, a divisão da receita disponível, então o que vai ficar disponível a cada ente da federação seria esse outro quadro. Ou seja, a União fica com um pouco mais de 57%, quer dizer, mesmo com as transferências, ela fica com um pedaço muito grande da arrecadação pública. O Estado fica com 24,6% e o município passa a ter 18,3%, ou seja, ele passa de 6% dos tributos próprios para 18,3% com as transferências que eles recebem. Então, isso aí dá uma ideia do panorama aí tributário no Brasil. Isso aqui seriam todos os municípios do Brasil que estão somados e todos os estados, né? O que cabem aos municípios? O que está naquele quadro que coloca como receita disponível aos municípios? Evidentemente, a primeira coisa são os tributos próprios. Imposto sobre serviço de qualquer natureza e o IPTU e o imposto de transmissão bens imóveis, ITBI, desculpe, causa móveis. Além dessa receita dos tributos próprios, tem as transferências constitucionais de impostos. O que a gente entende aí, e, enfim, a doutrina coloca como transferência constitucional? São aquelas transferências definidas pela Constituição em que a União e o Estado devem destinar no caso aí, aos municípios. Qual seria? Principalmente o Fundo de Participação dos Municípios, que é composto com parcela do Imposto de Renda e parcela do IPI. Aliás, e também isso compõe uma transferência ao Estado. Daí essa vontade tão grande que o governo federal tem de isentar o IPI. É claro, para ele vai ficar uma parcela menor, a parcela maior é transferida. Então ele faz aquela velha, né, faz bondade com o chapéu alheio, né? Então, no fundo, eu fiz um cálculo, quer dizer, do IPI, total do IPI, é um pouco mais de 30%, não chega a 40% que fica com a União. O resto tudo é transferido. Então é fácil você ainda ganhar os louros, né? Isentei, a linha branca, automóvel e tal. Fora o problema que dá para vocês, né? Quantidade de carro, quer dizer, qual município que não tem problema de trânsito hoje em dia? A culpa é da Dilma, saibam disso. O trânsito nos municípios é da Dilma. Bom, fora a brincadeira, mas o fato é esse, o IPI, grande parte do IPI é transferido para no Fundo de Participação dos Municípios, que é uma grande transferência, principalmente os municípios menores têm um grande valor que recebe por conta do FPM. Além disso, uma outra grande transferência é do ICMS. 25% do ICMS é transferido aos municípios. Então, isso, municípios mais ricos, mais industrializados, cujo valor adicionado é mais alto, tem um grande valor de transferência. O ICMS, por natureza, é uma transferência, a transferência do ICMS aos municípios, por natureza, privilegia os municípios ricos. O FPM, pelo contrário, tem uma tendência a privilegiar os municípios mais pobres e com menor população. Então, do ponto de vista per capita, há uma comparação, eu não sei que ano que foi, mas era assim, São Paulo tinha um fundo de participação per capita R$10. E Borá, tem alguém de Borá aqui? Borá é o grande exemplo que a gente gosta de dar. Borá é o menor município do Brasil, não é do Brasil, tem 800 e poucos habitantes. Então, Borá tem per capita mais de R$1.500, enquanto São Paulo tinha per capita R$10 do valor do Fundo de Participação dos Municípios. Então, isso mostra essa diferença. A ideia é exatamente essa, privilegiar municípios menores e municípios em regiões mais pobres. Então, São Paulo não é uma região mais pobre, mas os municípios menores de São Paulo acabam sendo privilegiados nessa distribuição.
O ICMS, ao contrário, não, ela privilegia, embora tenha alguns outros critérios, mas acaba 76% do critério é baseado em valor adicionado, ou seja, são municípios que já são ricos e recebem mais ainda, mas essa é a ideia. Em seguida, eu separei aí transferências para fundos setoriais. O que significa essas transferências setoriais? São aquelas transferências que tanto a União como o Estado são obrigados a fazer, mas direcionados a alguma atividade específica. O que está aí? As transferências de saúde, do SUS, tá? A questão do Fundeb, né? O Fundeb, que era Fundef, né? Fundeb, que também está nessa categoria, ou seja, são transferências que têm uma destinação obrigatória, ou vai ser na saúde, ou na educação, tem também alguma coisa da assistência social, ou seja, elas têm uma destinação obrigatória. E isso aqui ilustra muito, isso foi falado aí nas palestras anteriores, essa ideia do nosso federalismo cooperativo. Quer dizer, nessas áreas, educação, saúde, assistência social, há uma ideia que não é só um ente responsável, um ente da federação responsável, e sim há uma cooperação dos diversos entes no sentido de prover esses serviços, que são basicamente educação, saúde e assistência social. Depois tem as transferências voluntárias, são os famosos convênios e emendas parlamentares. Ou seja, como o próprio nome fala, é voluntária, pode dar ou não. Então, existe isso para muitos municípios, é muito importante. Para municípios pequenos, especialmente, às vezes é a única transferência que vai prover o município de algum investimento, que vai permitir ele fazer algum investimento e ter uma despesa de capital, e não uma despesa corrente, né? Bom, e aí tem demais receitas dos municípios, enfim, envolve aí receitas patrimoniais, enfim, receitas de aluguéis, enfim, uma série de receitas das suas empresas, das suas atividades que tem. Eu falei muito rapidamente, é evidente que isso tem várias outras exemplos desses itens, mas o tempo não permite a gente detalhar isso. Mas o que eu acho importante é que a gente vê isso, o que concretamente isso significa no Estado de São Paulo, quer dizer, nos municípios do Estado de São Paulo. Aí a gente tem esse gráfico, não sei se vocês conseguem visualizar daí, mas é a distribuição das principais receitas dos municípios. Então, o primeiro, isso não funciona, esse azulzinho, o primeiro, porque sempre esse quadro faz esse... Vocês tiveram aula de trigonometria? Que é assim, né, que faz o círculo trigonométrico. Começa lá, então esse aqui primeiro é o ICMS líquido. Então, você somando todos os municípios do Estado de São Paulo, menos a capital, e colocando como percentual de toda a receita municipal, ele responde por 22% da receita do município. Ou seja, é de longe, no agregado do Estado de São Paulo, o item mais importante da receita municipal. Em seguida, segue logo abaixo, não tão logo, mas enfim, as transferências do Fundeb, que responde por 12%. Aí, na terceira colocação, chega o primeiro imposto próprio, tributo próprio, que é o ISS. Então, os municípios no Estado de São Paulo, primeiro recebe a transferência do ICMS, depois a transferência da educação e, por fim, em terceiro lugar, o ISS. Em seguida, vem a cota-parte, a grande transferência federal, a cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios, que é mais ou menos o mesmo valor, cerca de 9%. Depois que vem o outro grande tributo municipal, que é o IPTU, que responde aí por 7%. Depois tem a transferência para a saúde, a SUS da União, receita de serviços, aqui inclui, às vezes, serviços que a prefeitura tem com relação a saneamento básico, distribuição de água e tal. Depois
a cota parte do IPVA, que é 4%, que é outra transferência do Estado, que também é importante aqui, e está cada vez mais importante com a venda de automóveis sem IPI, porque não paga IPI, mas o IPVA a gente conseguiu manter que pagasse, então continua pagando. E aí receita de capital, enfim, aí começa algumas outras, receita patrimonial, a receita da dívida ativa, que é significativo, o valor, e as receitas de contribuições aí dos municípios, e aí os outros itens, que é aquele cor-de-rosa. A ideia aqui, o que é? É mostrar, dentre os principais, todos os itens de receita municipal, qual aqueles que têm mais importância para os municípios. Esse mesmo quadro, aquele quadro está falando do Estado de São Paulo como um todo. Aqui eu desagreguei em grupos de municípios para... É tudo 2010. E aqui eu coloquei por grupos de municípios pela população. Então, município de até 15 mil habitantes, entre 15 e 40 mil, 40 e 110 mil, 110 e 290, 290 630, 630 e 1,5 milhão, e mais de 1,5 milhão de habitantes. Na última faixa está só a capital, o município de São Paulo, que tem uma distribuição diferente, até a gente naquele outro quadro a gente nem colocou porque dava uma distorção. Mas aqui a gente consegue ver uma coisa muito interessante, assim, uma tendência geral, que era de se esperar, porque toda a teoria diz nesse sentido. Primeiro, o FPM, qual que é o FPM? Vai diminuindo conforme aumenta o município. O FPM é o terceiro, ou seja, esse aqui meio amarelinho. Então ele vai... Não, errei. É o de baixo, ó, exatamente, é 29, é o terceiro, 29%, vai diminuindo conforme aumenta o município, o grupo de faixa populacional. Então vai de 29, 19, 12, 8, 4, 2, e chega em São Paulo, que é traço praticamente. É um valor grande, mas do ponto de vista percentual não é nada. Por outro lado, o ISS, que é o segundo, tem um comportamento exatamente inverso. Ele acaba sendo mais significativo conforme aumenta a faixa populacional e chega em São Paulo e estoura. O que me trouxe bastante, foi inesperado para mim, foi o comportamento da transferência do ICMS, que no fundo ele se mantém mais ou menos igual em todas as faixas. Quer dizer, há umas variações, mas que é esse exatamente o tal amarelinho. 23, 24, 23, 21, 20, 22 e 15. Quer dizer, ele cai efetivamente nas grandes cidades, o que mostra, por exemplo, em São Paulo, esse processo aí de desindustrialização que está tendo e justamente que é compensado pelo setor de serviço que aumenta o ISS. Bom, mas isso é só para vocês verem, quer dizer, aquele quadrão, a gente diminuiu agora em setores por faixa populacional, e isso, enfim, mostra como é que ficou a distribuição aí por tamanho de município. Então, não sei, vocês que são de vários municípios, quer dizer, vê em qual de você se encaixa, vê se está mais ou menos dentro do padrão. É evidente que pode ter alterações e com certeza existem outras variáveis, mas de qualquer maneira mostra uma característica comum e essa tendência aí com relação ao tamanho de município. Tem algum outro dado curioso? Aí não, né? Acho que são essas três observações que são mais importantes. O IPTU também é um imposto que aumenta, que é também uma constatação importante, quer dizer, conforme aumenta a faixa populacional, ele também aumenta. Não tanto quanto o ISS, mas ele também tem esse aumento. Bom, falado das receitas, vamos falar rapidamente do que faz com essas receitas. Quer dizer, o que os municípios fazem com o dinheiro que eles arrecadam? São políticas públicas. O que são? Ações do Estado no desempenho das suas competências. Essas competências, basicamente, são com relação à garantia dos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida.
essas políticas públicas são definidas por leis, que vão dar as diretrizes e princípios dessas leis. Ela acaba envolvendo todas as instâncias, quer dizer, as políticas públicas têm federal, estadual e municipal, e muitas vezes, como eu falei, em algumas atividades elas são feitas de uma maneira cooperativa, então vai a ter também uma cooperação, então em todas as instâncias, todas as esferas de governo. Não coloquei aqui, está faltando, isso é uma falha desse quadro, é a questão também da colaboração, muitas vezes, do particular nisso, que a gente vai falar depois mais detidamente, quer dizer, das organizações sociais, os CIPs, enfim, são iniciativas, são entidades particulares que ajudam o governo no desempenho dessas políticas públicas. E elas respondem por gestões, ela responde pelas demandas coletivas, ou seja, as políticas públicas acabam sendo uma gestão dessas demandas coletivas, das respostas a essas demandas coletivas. Bom, as modalidades das políticas públicas, elas são de acordo com as funções. Então, tem saúde, educação, meio ambiente, urbanismo, agricultura, saneamento. A gente está fazendo um trabalho aqui na COGEP de tentar juntar toda aquela questão contábil, que muitas vezes fica alheia do resto da prefeitura, enfim, fica sendo só uma atribuição do contador, para que mostre que isso aí tem ligação com toda a ação da prefeitura, toda a ação governamental. E na hora que você começa a definir as políticas públicas, você começa a definir justamente naquelas áreas ou naquelas funções que determina a portaria 42 de 99. Então, esse trabalho aqui das políticas públicas, eu fiz junto com uma outra colega nossa, e ela colocou as políticas públicas, eu falei, olha, mas é exatamente o nome das funções da portaria 42. Então, é interessante a gente juntar isso até para saber também a dimensão, o que significa isso no total das políticas públicas dos municípios. Bom, ela tem que ter um planejamento integrado, e muitas vezes tem uma interface com as demais políticas, quer dizer, as políticas públicas nunca são separadas. Eu vou desenvolver algumas ações nesse sentido, e só, por exemplo, na educação, e não interfere em outras. Ela interfere, e há muitos pontos de coincidência e que deve ser considerado e deve ser integrado, tendo em vista essa interface. E dado até essa característica que eu falei nesses meus comentários iniciais, que muitas vezes o governo acaba sendo quase como uma agência de empregos e uma divisão entre os partidos que apoiam ou não apoiam, alguns chamam tal do presidencialismo de coalizão que tem no governo federal, que aí tem, cada partido que apoia tem que ter uma secretaria, um ministério e tal. Às vezes isso nos municípios há uma tendência a se repetir isso. E o que acontece? No Estado também. Então, cada secretário tem a sua pasta, vai desenvolver as políticas públicas daquela função e acaba não conversando com outros que são de outros partidos. Quando, na verdade, tudo bem, pode ser de que partido for, pode fazer essa acomodação política, é importante, afinal, a gente vive numa democracia e todos têm uma representação, mas não pode impedir de haver essa integração e essa interface. Mas a gente vê muitas vezes que a coisa é muito separada, elas não se conversam. Bom, além disso, já foi colocado aqui também, o poder público é responsável pela gestão. Pode fazer de várias maneiras, tem várias questões aí que podem trabalhar, e mas ele tem essa responsabilidade da gestão das políticas públicas. Mesmo aquelas políticas públicas em que tenham grande participação do particular, das organizações sociais, das OCIPs e tal, o poder público que é o responsável. Ou mesmo naquelas que são terceirizadas ou privatizadas, a responsabilidade inicial e que deve responder por isso é do poder público. Bom, e para o bom desenvolvimento da política pública, você tem que, é evidente, ter um conhecimento técnico específico. Então, aí também, com relação à questão do empreguismo, quer dizer, você vai querer empregar alguém que ajudou na campanha, ou alguém de algum partido que tenha apoiado, não é só qualquer pessoa, tem que ser alguma pessoa que conheça. Então, não vai colocar uma pessoa que não entende nada para ser
de saúde para ser secretário de saúde, ou que não entenda nada de educação para ser o secretário de educação ou ter um alto cargo na secretaria. Evidentemente, tem que se considerar essa questão do conhecimento técnico específico. E uma coisa que é muito importante, isso já na legislação até que obriga na Constituição não chega a ter, mas, enfim, a questão de você ter indicadores, de você fazer um monitoramento das políticas públicas. Ou seja, você tem que acompanhar a execução. Ou seja, o poder público, como responsável, tem que saber se aquelas ações que estão sendo feitas estão trazendo as suas... está trazendo as consequências que ele desejava. De repente, a ideia, um grande ponto de campanha era diminuir a mortalidade infantil, e toda a ação da saúde está no sentido de aumentar e não está conseguindo acabar um problema sério, enfim, até um problema pontual. Esse monitoramento, esse acompanhamento é fundamental para o poder público. Bom, aqui é só dando uma exemplificação, dentre as políticas públicas, quais que seriam as políticas ditas sociais. Essa é uma discussão acadêmica muito grande. Então, teórica, inicialmente, a grande política social seria essa de proteção social e de seguridade social, que é da Previdência, Saúde e Assistência. E, em seguida, as políticas de promoção social, que é educação, trabalho e renda, cultura, lazer, esporte, segurança alimentar. Já até sendo considerado, isso aí é um trabalho do IPEA que considera isso, como a habitação, urbanismo, saneamento básico, segurança, como ações que têm esse caráter social também. Então, é só para ter uma ideia que essas políticas públicas acabam tendo uma classificação que, se você quiser, no fundo, tudo é social, não há nenhuma política pública que é individual. Então, todas são sociais, mas tem umas que têm mais ligação com o bem-estar da população diretamente. E aí foram colocadas, e esse acho que é o grande mérito desse quadro, é atrás das políticas transversais, que está sendo colocado muito ultimamente e que não vai envolver uma função só, um setor só, uma secretaria. Justamente são transversais, quer dizer, se você imagina aquele esquema de organograma, quadradinhos e tal, essa vai cortar tudo, assim, porque ela vai envolver todas as áreas, que são as políticas relativas à igualdade de gênero, igualdade étnico-racial, as políticas em relação à criança e adolescente, à juventude e ao idoso. Tem também as pessoas com deficiência, que também entrariam nessas políticas transversais, ou seja, políticas que acabam pegando de todas, tanto, vamos pensar a questão da juventude, vai ter ação tanto na Secretaria de Educação, de Trabalho, de Cultura, de Lazer, como da Saúde, enfim, todas têm uma ligação geral. Essas políticas transversais são até mais integradoras do que a integração entre as políticas mais setoriais. Mas é importante ter isso em mente para evitar esse isolamento que muitas vezes as secretarias acabam tendo, não só nos municípios, no Estado e na União também. Aonde que estão aí as competências? Isso a gente viu exaustivamente na parte da manhã, quer dizer, quais são as competências para as políticas públicas municipais. A Constituição Federal fala muita coisa, a Constituição Estadual, leis federais, leis estaduais e a própria lei, a Constituição Municipal, ou seja, a lei orgânica do município, muitas vezes coloca quais as funções que o município se propõe a cumprir. Aqui é uma listagem que tem das principais políticas públicas aí por lei federal e que está tudo regulado aí por essas leis. A questão da criança e do adolescente, a lei orgânica da saúde, meio ambiente, assistência social, diretrizes e bases da educação, a questão da Previdência, esporte, Estatuto da Cidade, enfim. A questão da habitação, da mobilidade urbana, da acessibilidade, que é uma questão muito importante que tem. A questão dos resíduos sólidos, aí que vocês vão ter uma apresentação no fim do dia. Então, são leis
federais que dão atribuições aos municípios aí nessas questões. Bom, dentre os princípios e diretrizes das políticas públicas municipais, das políticas públicas sociais, há uma diretriz da questão da execução local. Então, isso, enquanto, por exemplo, na saúde havia uma certa discussão, quais eram as funções, isso foi com a Constituição de 88 e, posteriormente, sendo aceito que ao município cabe executar uma série de ações nessa cooperação. Evidente que essas ações teriam que ter uma contrapartida financeira, muitas vezes não acontece, mas, enfim, cabe ao município, até pela proximidade com o cidadão, de fazer essa execução. Por outro lado, a questão da articulação do Estado com a sociedade civil, aquilo que eu havia falado antes, a importância do particular para ajudar na promoção de algumas políticas públicas. Então, as ações articuladas com organizações não governamentais é muito importante. E é uma coisa que tem que se considerar, até porque essas organizações não governamentais têm uma grande contribuição a dar aí nas nossas políticas públicas. E, por fim, há de se considerar a questão da participação da comunidade. Hoje a gente vê a questão de audiência pública, de conferência, dos conselhos. Então é uma coisa que vocês devem ter se deparado, às vezes até uma certa repetição, quer dizer, tem conselho de várias funções, o município às vezes não tem nem tanta gente para participar de tanto conselho, mas a ideia, e isso que é importante, quer dizer, é o conselho para ajudar o município a dar as soluções aos problemas, a levantar os problemas e dar algumas soluções. Muitas vezes a solução está evidente para quem sofre o problema e não está tão claro para os dirigentes, enfim, os governantes. Aqui é o ciclo das políticas públicas também, que começa com um diagnóstico dos problemas, aí define a agenda, como que vai ser feito isso, formula-se a política, implementa, e aí tem a avaliação para voltar de novo dentro dos problemas para definir uma nova agenda. Então, aquilo que eu falei, digamos, uma Secretaria da Saúde em algum município, cuja função principal era diminuir a mortalidade infantil. Ela vai fazendo isso, então ela viu o problema, é alta mortalidade infantil, definiu que isso é importante, fez um estudo, formulou a política, implementou a política e na hora de avaliar fala, não adiantou nada o que a gente fez. Ora, tem que discutir, ver e recolocar. Alguma coisa está errada. Então esse acompanhamento, essa avaliação é fundamental para ver melhorar a política pública. Ou até, de repente, resolver um problema, mas outros problemas apareceram. Então a mortalidade infantil melhorou, mas começou a haver um problema da dengue. Então é outro problema que acontece e tem que ser pensado aí na sua solução, e daí a importância de ter esse ciclo de avaliação, no fundo um ciclo. Só para fazer justiça, isso a gente pegou lá de um trabalho do Paulo Januzzi, que ele fez no IBGE, que coloca aí esse quadro. Bom, uma coisa que, até porque bastante tem a ver com a minha área aqui de atuação, é a questão da importância do processo de planejamento e de orçamento. Então, a questão que, no fundo, toda política pública, o que é? É a execução de um programa. Esse programa é o que está na lei orçamentária, que deve estar no PPA também. E vai ser constituído de projetos ou atividades que são as ações das políticas públicas. Ou seja, essa questão da construção do orçamento, do planejamento do PPA, está por trás de toda a ação municipal. Ou seja, você vai ter alguns programas, e daí até o termo, que hoje não se fala muito, mas do orçamento-programa, quer dizer, o elemento central do processo de planejamento e de orçamento é o programa. Então, esse programa é constituído de ações, que são projetos ou atividades, que vão compor aí as políticas públicas. O PPA é fundamental para isso, e aqui eu chamo a atenção que o PPA não é
apenas uma peça contábil. Ele vai ter essa característica, até porque o Tribunal de Contas exige, enfim, tem uma série de questões. Mas ela deve ser consequência de um processo de planejamento estratégico, que vai ser definido, isso sim está na Constituição. O PPA deve ter as diretrizes que o município pretende atingir, deve ter as metas, enfim. Então, isso faz parte de um processo de planejamento estratégico. A consequência disso é um documento que vai para o Tribunal de Contas, mas isso é resultado até da discussão do próprio plano de governo do prefeito, quer dizer, o prefeito tem um plano de governo que ele defendeu na sua campanha. Esse plano de governo vai virar o planejamento, porque, enfim, se é uma pessoa séria, ela vai colocar o que ela propôs em execução. Então, a base do PPA é o seu plano de governo, mas é um planejamento. E o que acontece hoje em dia é que se confunde muito. O PPA é uma peça dos contadores. Eu não quero menosprezar os contadores, é fundamental o conhecimento deles para elaborar isso, mas isso é consequência de uma discussão em que toda a prefeitura deve participar. Para alguns, assim, toda a sociedade, através de participação, de audiências públicas, e tudo isso deve participar para definir essas diretrizes, definir quais são os programas, enfim. E durante toda a execução também deve acompanhar. Bom, já acabei falando, quer dizer, tem o PPA, tem a LDO, que dá as diretrizes orçamentárias, o próprio plano anual, quer dizer, o orçamento anual, que vai detalhar como que vão ser gastos aqueles valores, e tem também considerar a existência de muitos planos setoriais. Aliás, aqui é uma coisa importante, há uma proliferação de planos obrigatórios aí, não só à União, ao Estado e aos municípios também. É evidente que esses planos têm que estar casados com o PPA. Se a educação se propõe a algumas metas, se a saúde a outras, se o transporte a outras, se tem seus planos específicos, esses planos têm que se incorporar no grande planejamento estratégico e no grande plano plurianual, que no fundo é o plano de gestão do prefeito, para ele conseguir atingir aquilo que ele se propôs a fazer. Bom, e também a questão da lei de responsabilidade na gestão fiscal e a 4.320, que são base desse processo. Bom, aqui é uma questão até para fazer uma certa propaganda de um documento nosso que tem, que é o diagnóstico municipal, que até o Zequinha falou, eu fui um dos autores de alguns capítulos lá desse diagnóstico, e a ideia desse diagnóstico é o seguinte: ao se elaborar o plano de governos, ao se elaborar o PPA, você precisa saber o que está acontecendo na cidade, você precisa ter um diagnóstico, você precisa conhecer as informações, você ter acesso a essas informações. Então, a questão de entender as diversas áreas e as dinâmicas das áreas, como que funciona a área da saúde, a área de educação, a área de cultura, como que tem, qual é a lógica que está por trás disso, quais os dados que a gente consegue com isso, quais seriam os indicadores relevantes, quer dizer, um indicador ótimo, típico, que todo mundo sempre fala, a questão que eu já usei da mortalidade infantil. Esse é um indicador por excelência, mas em todas as áreas se pode conseguir alguns indicadores. Isso ajuda a monitorar a execução orçamentária, a execução das políticas públicas, que no fundo quase são sinônimos, né? E também a avaliar e, enfim, eventualmente corrigir alguns rumos do processo. Essas fontes têm que ser, evidentemente, confiáveis e tem que ter alguém que entenda e que consiga organizá-las no município, não ficar uma coisa desintegrada, quer dizer, cada setor tem as suas estatísticas e não está integrado. Muitas vezes, e aconteceu isso, nós fizemos uma pesquisa para o IPEA, a gente vai em município e o secretário de Finanças só tem algumas informações, mas fala, informação sobre alunos matriculados ou coisa assim, não tem. Aí você vai na educação, algumas pessoas da educação não sabem também, acham que não tem. Agora, tem uma pessoa na educação que preenche a planilha, que vai mandar para o Fundeb, e essa tem todas as informações.
Então, esse processo de isolamento das várias secretarias e dentro das secretarias, eventualmente de várias áreas, vários departamentos, acaba gerando isso. Quer dizer, tem muita informação dentro do município, mas não há uma integração e não há uma sistematização que é muito importante e facilitaria muito e evitaria muito trabalho dobrado que tem. Bom, e também a interpretação do que significa. Não adianta só ter informação e daí. Aliás, nós estamos na era da informática e das informações, que a gente tem informação de tudo, mas para que é? A gente tem que saber quais aquelas informações importantes que vão ter algum sentido para a gente. Bom, o documento que propõe a fazer esse trabalho do diagnóstico municipal é esse aí, Construindo o Diagnóstico Municipal. Ele está no nosso site, que foi mostrado logo no começo aí da exposição, no vídeo institucional. Quer dizer, no site do CEPAM se consegue baixar esse documento. Ele foi feito com a seguinte lógica: a gente tem que ter, fazer o levantamento dos dados e comparar esses dados com os dados da região que o município se insere e do Estado. Se ele estiver abaixo do Estado, da União, é o vermelho. Se ele estiver acima, é o verde, e médio é o amarelo. Então, a ideia desse diagnóstico é que com uma série de informações que a gente levanta, a gente consegue ver aonde que está o problema, comparando a questão do município com a região e com o Estado. Aqui é só um exemplo que a gente coloca aí, a questão, por exemplo, uma informação, número médio de alunos por turma. Então, no município são 50 nos anos do ensino fundamental. A média do Estado de São Paulo é de 35,5, ou seja, é vermelho, a gente está muito abaixo. Um outro exemplo também que está abaixo, e aqui, por exemplo, um outro ciclos com maiores problemas de evasão no ensino fundamental, que é um indicador, é uma coisa que mostra a qualidade do ensino. No município em questão, aí no primeiro e segundo ano é 0,4. Lá no estado de São Paulo é 0,7. Portanto, nós estamos numa situação confortável, ou seja, então é verde. Essa não é uma área a ser investigada e ter uma política pública específica e ter uma meta para isso. A ideia de todo o diagnóstico é fazer isso nas diversas áreas. Bom, quase que finalmente, quase último, só falta mais dois, é colocar como que, e eu gostei desse termo, quer dizer, como que o tal do federalismo da competência dos municípios se realiza concretamente, com base nos dados contábeis que a gente consegue aí na Secretaria do Tesouro Nacional, com base aí nas funções da Portaria 42, aqui a gente colocou algumas dessas funções e quanto que representa para cada ente governamental. Então, de cara, a gente percebe que esses setores de maior cooperação entre os entes da federação são aquelas que têm a participação grande da União dos Estados e Municípios. Então, a gente vê educação, saúde, por exemplo, vê lá, quer dizer, educação, a União gasta 52, quase 53 trilhões de reais, os estados 88, os municípios 87. Saúde também tem um número alto. E aí a gente consegue perceber aonde que vai, para que áreas e como que é feita os gastos dos municípios. Aqui está agregado do Brasil inteiro. Quer dizer, na verdade, dos municípios, ele não pega todos os municípios, porque muitos não têm dado, mas pega 93% de toda a população brasileira. Então, esse quadro é uma coisa interessante para ver como que é gasto. E também ver, por exemplo, uma coisa que não é curiosa, e para vocês eu acho que até na saúde, os municípios gastam mais do que a União e os estados. Então, nessa área muito importante, quer dizer, quem gasta mesmo aí na saúde são os municípios. Esse quadro são todas as funções, são não sei quantas funções, mas são mais de 20,
Tem, por exemplo, segurança nacional. Segurança nacional, o Estado e o município não gastam nada, é uma competência da União. Segurança pública, aí basicamente é o Estado que gasta, embora os municípios também tenham gasto, mas nesse dado agregado coloca dessa maneira. Então, isso daí é só para vocês terem uma ideia de como que o federalismo acaba se comportando na hora dos gastos e concretamente. Bom, e aqui o último slide, colocando desafios aí para a gestão pública, para a gestão das políticas públicas, que são questões aí que a gente está colocando aí, que assim, a primeira questão é gestão por resultado, esse acompanhamento e todo esse processo de planejamento, de levantar dados, é importante resultar numa gestão moderna, uma gestão por resultados, ou seja, nós queremos ter esse resultado, aumentar diminuir a mortalidade infantil, nós queremos aumentar a arrecadação de determinado imposto, queremos aumentar o número de alunos nas escolas, e isso tem que ser monitorado, e aí a gestão, os funcionários todos trabalham em busca dessa meta. Existe até a possibilidade, aí algumas discussões, mas a gente tem feito alguns trabalhos nesse sentido, de melhorar a remuneração de acordo com o atingimento ou não das metas. É uma coisa muito praticada em grandes empresas e que não há por que não usarmos isso nos municípios para quebrar um pouco uma inércia que tem na gestão pública. Para isso precisa essa cultura de planejamento, monitoramento e avaliação, ter uma nova postura na gestão de pessoas, quer dizer, com a remuneração variável, modelos mais flexíveis, a parceria com a sociedade, quer dizer, isso é importante também, você contar com a sociedade, mas desde que haja também esse monitoramento e avaliação, não é para dar dinheiro para a ONG do amigo e ele ficar feliz, não, a ONG tem que ter um resultado, você tem que avaliar em cima disso. E desenvolver sistemas de informação e comunicação para permitir o controle social. Isso daqui é muito importante, ou seja, todo o processo nosso de democratização chama muita atenção, que a participação da comunidade é importante, a participação da população, precisa ter audiência pública, precisa ter conselho. Só que o que muitas vezes a gente percebe é que isso começa a ficar meio sem chegar aos resultados que se quer. Então, as audiências públicas são feitas de uma maneira pro forma, poucas pessoas participam, os conselhos muitas vezes são as mesmas pessoas e ligadas à administração que participam. Então, o que precisa é tentar alguns meios e utilizar da informática, enfim, para aumentar essa participação, porque é fundamental essa participação, esse conhecimento da gestão pública por parte da população, que se resume aí no termo controle social, para melhorar a administração e para ela chegar aos seus objetivos finais, que é aí o bem-estar da população, no caso dos municípios, a população local. Bom, pessoal, era isso aí, desculpe ter falado de uma maneira rápida, mas era isso que a gente tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado, Fernando.